A Garota da Banda, da Kim Gordon, é um livro que fala muito sobre artes visuais, não só sobre música. Então, só por isso já é bastante interessante o livro. A todo momento a Kim faz essas referências, porque o primeiro interesse dela na vida foi por artes visuais. Então, a música foi mais acidental. Então, fica o tempo todo essa conexão entre esses dois mundos, da música e das artes plásticas. Ela conta, inclusive, que quando ela se mudou para Nova York, e ela, para fazer isso, para fazer arte mesmo, ela conheceu vários outros artistas que foram para a música assim, de uma forma mais acidental, como ela, que acabaram tendo bandas só para poder expandir mesmo para outra linguagem o trabalho que eles faziam de arte. Então, a Kim conta também que ela teve uma experiência com o Sonic Youth interessante, que foi, o Sonic Youth é a banda dela, né? Ela teve essa experiência interessante de entrar nessa banda sem ter muito conhecimento técnico, mas ela confiava no senso rítmico dela, na segurança dela, no minimalismo, então ela achava que isso contribuía bastante para o som, e a gente sabe, né, que realmente, conhecendo o Sonic Youth, ela é uma peça-chave da banda, realmente ela é muito importante. Ela era muito importante para a banda, né? A banda não existe mais, infelizmente, mas esse conhecimento técnico dela inicial, faltante, não foi um problema, né? A Kim também fala sobre essa questão do título do livro, A Garota da Banda, porque era uma pergunta que sempre faziam a ela, como é ser a garota da banda? Porque, né, só ela de mulher, os outros 3 homens e tal, era uma pergunta que sempre acontecia, então ela acabou incorporando essa pergunta chata, que toda hora faziam, repetitiva, né? E incorporou no título desse livro. Esse livro também fala, claro, sobre a separação dela do Thurston Moore, que é compositor, cantor e guitarrista da banda também, grande parceiro dela musical, porque foi um término muito, como ela diz, assim, muito convencional, né? Essa coisa do casamento ter terminado mal, eles que eram pessoas tão criativas, né? E claro, fora da curva, né? Eram pessoas não eram pessoas certinhas, né? Eram artistas que faziam música experimental, mas ela falou, esse término ele foi muito convencional, foi ele com outra pessoa, né? Ela sabendo depois, e essa separação nada tranquila, então isso deixou uma marca muito profunda nela. Um momento ela vai falar sobre a revista Rolling Stone, que ela considera uma revista muito careta, assim, de certa forma. Ela fala, uma das poucas vezes que eu vi a Rolling Stone ser progressista foi quando eles colocaram uma capa chamada Mulheres no Rock, as mulheres do rock, e colocou a Madonna para representar essa pessoa, sendo que a Madonna é uma artista pop por essência, né? E aí ela fala, é engraçado que se eu já fui alguma vez entrevistada pela Rolling Stone, eles foi para responder algum tipo de pergunta assim, o que você acha das mulheres no rock tipo a Madonna? Eu achei muito legal, eu me identifiquei com esse estranhamento da Kim, que eu vejo muito essa baixa antropofagia acontecendo, né? Coloca uma pessoa, uma figura icônica do pop, como se ela fosse uma figura do rock, e aí o rock continua lá maldito, né? Subterrâneo, tendo pouco espaço. Mesmo num país como os Estados Unidos, o pop vai sempre vencer o rock, porque o pop é mais palatável, né? Ainda mais numa banda instrumental, uma banda experimental como a dela, o Sonic Youth, ela deve ter visto toda hora esse tipo de falseamento, assim, né? Estamos dando espaço para o rock, mas não. É o pop tomando o espaço do rock, e ainda por cima os veículos querendo enganar alguém de que estão dando espaço para o rock. Eu achei engraçada essa pontuação dela. Outro caso que eu achei bem interessante que ela colocou foi sobre um clipe de uma música chamada 100%, que é um clipe que eu lembro que eu via na MTV. Eu via lá por 96, o clipe é um pouco mais antigo, mas eu vi em 96. E eu tinha meus 12 anos, e eu lembro que eu reparava, achava interessante, eles estão tocando numa casa, e aí ela tá com uma blusa escrita Eat Me, e ela conta, me coma, né? E ela conta nesse livro que isso deu um certo problema lá na MTV, porque uma mulher com uma blusa escrita Me Coma era uma coisa que deixou o pessoal lá da direção um pouquinho incomodado. Mas o clipe acabou saindo, acabou rolando, tudo bem. Mas eu lembro que eu estranhava isso, eu já entendi inglês, eu também estranhava isso. Então foi muito legal ver ela falando sobre isso no livro e falando, por que a MTV estranhava isso?
se a MTV colocava mulheres de biquíni, toda hora tinha clipe de objetificando as mulheres seminuas só para vender, e ela que estava ali com uma atitude de sujeito incomodou. É exatamente por isso, porque ela estava com uma atitude de sujeito, né, e não de objeto. Então o negócio ficou um pouco subversivo demais. E, bom, eu acho que assim, em geral, esse livro, ele tem uma coisa muito bacana, que é a artista, né, o tempo todo falando sobre o processo dela e falando sobre o que ela pensa da arte dela, conceituando, falando por que ela fez aquela música, e a gente entende um pouco por que ela tem essa banda experimental, né, ela tinha essa banda experimental, por que o Sonic Youth tem aquela sonoridade, a gente entende a escola dela das artes visuais, da arte abstrata. Então é muito legal, você consegue entender melhor, assim, como um todo, aquela artista Kim Gordon. E eu acho que para quem gosta desse tipo de assunto, né, para quem gosta do artista conceituando e falando sobre o próprio processo, sobre a própria arte, esse livro é um prato cheio.